Boa noite, Luísa. Boa noite a Boa todos os noite. colegas. Prazer aí estarmos nessa noite de quinta-feira para discutir um tema tão importante e tão prevalente, tão presente na vida de todos nós, que é a embolia pulmonar. Vou passar a palavra para o nosso coordenador do Centro de Estudos, Dr. Wilson, para fazer a abertura oficial e logo em seguida a gente já pede a Luísa aí para começar a sua apresentação. E vai passar a agenda do dia, o que vai ser feito e no final a gente vai poder conversar e trocar ideias e discutir como a gente sempre faz. Perfeito. Boa noite a todos. Obrigado, Leandro. Obrigado, Luísa, por aceitarem o convite de estar aqui com a gente nessa noite para discutir TEP. Eu acho que é uma aula com múltiplas importâncias, são várias camadas de importância. A primeira de todas, que a gente tem uma cooperativa onde o nosso objetivo é cuidar de pessoas, que é uma doença que tem uma chance de mortalidade muito grande e tem um diagnóstico, às vezes, complicado. Então, é importante que a gente gere excelência com essa aula para os nossos plantonistas, para que a gente possa dar ao nosso cliente o melhor do que a gente tem, né? Mas também tem as camadas, inclusive, do nosso custo, né? Pensar que talvez seja uma das patologias que gerem as maiores celeumas e os gastos mais desnecessários no pronto-socorro, com solicitação de exames que não têm exatamente uma indicação precisa. Acho que tanto o dedímero quanto a angiotomografia, por vezes, são usados com pouca sabedoria. E quando a gente faz um protocolo, a gente não quer engessar ninguém, mas é tentar balizar todo mundo para que a gente utilize os recursos da maneira mais sábia e pensando em custo-efetividade, né? Então, acho que são várias importâncias para essa aula de hoje. Acho que é uma das aulas mais importantes do ano aqui, e eu tenho o prazer de entregar essa responsabilidade nas mãos competentíssimas da Luísa e com a moderação brilhante, como sempre, do Leandro. Boa noite a todos, muito obrigado, e deixo de direito a quem é o direito. Vai lá, Leandro, vai lá, Luísa, brilhem. Obrigada, Wilson. Obrigada, Leandro. Boa noite a todos, né? Eu sou a Luísa, acredito que a maioria aqui já me conhece, né? Eu sou reumatologista. Vou falar um pouco hoje sobre tromboembolismo pulmonar, né? Sobre TEP. Só contextualizando, né? Porque que reumato está aqui falando sobre TEP. Sou coordenadora adjunta, né? Do pronto-socorro, junto com a Taina, e nós elaboramos, né? Recentemente o protocolo institucional de TEP, né? Então é uma oportunidade também, né, de apresentarmos aí esse protocolo que agora está em configuração pela TI, né? Em breve deve estar aí disponível no nosso sistema. Então vamos lá, né? Quais são os... Um minutinho aqui, deixa eu ver o que vai passar. Pronto. Quais são os objetivos, né, da aula? Primeiro, guiar, né, a propedêutica e o diagnóstico, principalmente, né, através da aplicação dos scores de probabilidade pré-teste. Eu vou falar um pouco sobre o porquê, né, da importância da aplicação desses scores. Promover o uso racional dos recursos diagnósticos, especialmente o dedímero e angio-TC, né, como o Wilson já tinha adiantado. Permitir uma adequada estratificação de risco, o que vai auxiliar na instituição terapêutica e na definição do nível de suporte necessário, né, para os nossos pacientes de TEP. E, por fim, apresentar o nosso protocolo institucional, né? Eu usei como referência para essa aula, né, o guideline publicado no ano passado, no New England, né, sobre TEP, e o livro de Medicina de Emergências, para ficar um pouco mais didático, né, da USP. Então, TEP nada mais é do que um achado de trombos venosos embólicos dentro da vasculatura pulmonar. Esses trombos, eles têm origem, na sua maioria, em veias profundas de membros inferiores e pélvicas, né? Mas podem ter origem de membros superiores também, principalmente associado a catéter, né, central. Aproximadamente 50% dos trombos venosos profundos embolizam para o pulmão, né? O TEP tem uma incidência aproximada de 1 em 1.000 pessoas ao ano, e aproximadamente 20% dos pacientes tratados para TEP morrem dentro de 90 dias, né? Mas essa mortalidade, ela não é exclusivamente por TEP, né? Muito
desses óbitos são associados às condições de base, a neoplasia, sepse, infecção, trauma, enfim, né, uma condição de base que levou à hospitalização. Acredita-se que a mortalidade isolada por TEP, né, seja aproximadamente de 5%. Então, sobre os mecanismos... Doutora, né, deixa eu só interromper um minutinho. Você está passando os slides? Estou. Está passando para vocês, não? Não, não. Coloca no módulo apresentação de slides, por favor. Está logo em cima, assim. Agora. Agora deu certo. Agora foi. Agora acho que Agora foi. tenta passar. Vê. Agora sim. Está em objetivos. Amém. Vamos lá. Acho que os objetivos, né? Vou começar a partir da introdução aqui, né? Então, vamos lá. TEP, né, nada mais é do que achados de trombos venosos embólicos dentro da vasculatura pulmonar, né? Esses trombos geralmente têm origem de veias venosas profundas, de membros inferiores e pélvicas, né? Mas podem ter origem de membros superiores, principalmente associada a catéter central. Aproximadamente 50% dos trombos venosos profundos embolizam para o pulmão, né? O TEP tem uma incidência de 1 em 1.000 pessoas ao ano. 20% dos pacientes tratados para TEP morrem dentro de 90 dias, né? Mas esses óbitos não são isoladamente associados a TEP, muitas vezes as condições de base do paciente, né? Sepse, infecção, trauma, cirurgia, enfim, a condição predisponente ao TEP. Acredita-se que a mortalidade isolada por TEP seja em torno de 5%. Agora sim. E quais são os mecanismos, né, ou as repercussões do TEP? Né? Quando ocorre esse tromboembolismo na vasculatura pulmonar, né, ocorre aumento da resistência vascular pulmonar, isso gera aumento da pós-carga do ventrículo direito, que vai levar à dilatação, né, do VD, ativação neurohumoral com inflamação miocárdica. Isso vai gerar um aumento da demanda de oxigênio pelo VD, né, levando a um quadro de isquemia, o que vai reduzir a contratividade do VD, reduzir o débito cardíaco de VD, reduzir, consequentemente, a pré-carga, né, de VD e o débito cardíaco de ventrículo esquerdo, o que vai gerar, né, hipotensão, choque, redução de perfusão coronariana, né, o que vai também contribuir para a perpetuação desse dano, né, miocárdico aí e essas repercussões hemodinâmicas. Então, antes de falarmos sobre o quadro, né, de TEP, é importante pesquisar de forma ativa os fatores de risco, né, para tromboembolismo pulmonar. Eu tenho aqui separado por risco, né, aqueles fatores de maior, moderado e menor risco. Destaco entre eles o TEP prévio, né, infarto recente, cirurgia de quadril e joelho, fraturas de membros inferiores, trauma múltiplo, lesão, né, medular, internação recente por quadro de CUFA, em moderado risco, né, ou insuficiência por quadro, insuficiência cardíaca descompensada, internação por infecção, AVC, especialmente com sequela motora, né, catéter venoso central, câncer, quimioterapia, anticoncepcional, fertilização in vitro, estados de hipercoagulabilidade, né, SAF, doença autoimune, doenças inflamatórias intestinais, dentre aqueles de menor risco, idade avançada, repouso no leito, imobilidade por viagem prolongada, outras comorbidades, hipertensão, diabetes, varizes, né, e cirurgia laparoscópica, né. E os achados clínicos, né, do quadro de TEP, é aí que vem o nosso grande desafio, porque os achados de TEP, eles são semelhantes, né, a diversas outras condições de pronto-socorro, isso abre um leque de diagnóstico diferencial. E quais são esses sintomas, né? Taquipneia, dispneia, com ou sem dessaturação, é o achado mais comum, 70% dos casos. O início súbito de sintomas, eu acho que essa é a grande sacada, né, a grande dica para pensarmos em TEP. Dor torácica, que pode ser ou não pleurítica, né, ou ventilatório dependente.
taquicardia, né, batimento acima de 90 por minuto, edema unilateral de membro inferior, febre, tosse, hemoptise, síncope e aqueles outros achados mais associados às repercussões hemodinâmicas, né, de sobrecarga de VD, distensão jugular, né, B2 hiperfonética, sopro tricúspide, hipotensão e choque, né? Então, repare que esses sintomas, eles são comuns, né? Há várias outras condições, os nossos diagnósticos diferenciais, que são rotina, né, no nosso PS. Causas pleuropulmonares, pneumonia, DPOC exacerbado, né, causas cardiovasculares, IAM, dissecção de aorta, e causas osteomusculares, né, também dor muscular, fraturas costais, enfim, né. E aí nós entramos nos exames complementares. Nós temos aqueles gerais, né, mais básicos, que funcionam mais para diagnóstico diferencial do que, de fato, para confirmar o TEP, porque, apesar de termos achados típicos, eles não são comuns, né? Na radiografia de tórax, por exemplo, sinais típicos de TEP é o sinal de Westermarck, né? A corcova de Hampton, sinais de Fleischmann e de Pala, né? Eu vou falar um pouquinho a seguir, eu vou mostrar. Eles são típicos, porém incomuns, são raros, né? O eletrocardiograma, nós temos o padrão típico, que é o S1Q3T3, apesar de típico também não é comum, está presente em menos de 20% dos casos, e não é patognomônico de TEP, ele tem uma especificidade em torno de 62%. O achado eletrocardiográfico mais comum é uma taquicardia sinusal, né? Podemos encontrar também sinais de sobrecarga de ventrículo direito, bloqueio de ramo direito e outras arritmias, né, como FA, por exemplo. Outros exames laboratoriais gerais, hemograma, PCR, são importantes para afastar quadros infecciosos, né? Em caso de dessaturação, é importante uma gasometria arterial, né, para a gente avaliar a hipoxemia. E aqui, o eletrocardiograma de padrão S1Q3C3, né, tem uma onda S em derivação em D1, né, uma onda Q, né, em D3, e uma inversão de onda T. É um padrão, apesar de mais típico, pouco comum. E aqui eu trouxe umas imagens de raio-x, né, mostrando os achados típicos de TEP, o sinal de Westermarck, né, que é uma oligoemia pulmonar em região distal ao trombo, né, o sinal de Pala, que é uma distensão do segmento descendente direito da artéria pulmonar, a corcova de Hampton, que é uma consolidação triangular de base direcionada à pleura e ápice, né, direcionada ao hilo pulmonar, né, um sinal de infarto, né, de isquemia pulmonar. As linhas de Fleischner, que são atelectasias laminares, e o sinal de Fleischner, que é dilatação de qualquer segmento de artéria pulmonar. E eu trouxe aqui alguns diagnósticos diferenciais que o raio-x pode nos ajudar no PS, né? Pneumonia, derrame pleural, atelectasia, fraturas costais. Então, reparem como que o raio-x ele pode nos ajudar bastante em diagnóstico diferencial, né? Em relação aos exames complementares específicos, o dedímero, né, é o mais... ele é um produto, né, da degradação de coágulo pela plasmina. É um exame muito sensível e pouco específico, então ele não é suficiente para dar um diagnóstico de TEP. Ele pode estar alterado em outras condições clínicas, como neoplasia, cirurgias, infecção, infarto, AVC, FA, sangramentos, vasculites, gravidez, né? E, assim, em pacientes acima de 50 anos, é orientado, né, que se faça o ajuste do valor de referência pela idade. A angio-TC de tórax, que é o exame mais disponível, né, e mais utilizado para confirmar o diagnóstico de TEP, ele não é só diagnóstico, ele também tem uma função de prognóstico, porque é possível determinar, né, ali o tamanho do trombo, o nível, né, que ele ocorre. Pode-se ter uma ideia da repercussão hemodinâmica através da dilatação da artéria pulmonar e do ventrículo direito.
Outros exames usados para diagnóstico de TEP não disponíveis no PS, né? Mas a cintilografia pulmonar de ventilação-perfusão. A ultrassonografia de membros inferiores pode ser utilizada naqueles casos em que há contraindicação à realização de angiotensina de tórax. A arteriografia pulmonar, cada vez menos utilizada por ser um exame invasivo, né? E o eco transtorácico, point of care, que a gente não tem no PS, mas eu acredito que na UTI, né, seja um exame que ajuda nesse diagnóstico de TEP. Então, por que, né, utilizar os scores de probabilidade pré-teste no diagnóstico de TEP? Porque TEP pode simular diversas doenças, né, ou passar desapercebido, como nós já vimos. Então, o ideal é sempre pensar em TEP, né? Por outro lado, na América do Norte, né, o TEP é confirmado em 1 a cada 20 pacientes que realizam testes específicos em departamentos de emergência, ou seja, não é custo efetivo, né, solicitar a propedêutica completa de TEP, dedímero, angiotensina, em todos os pacientes em que pensamos em TEP. Então, como que, né, que nós vamos utilizar isso? Existem, né, principalmente 2 scores para guiar a propedêutica, né, que é o score de Wells e de Genebra, né? Eles servem para determinar se o paciente tem baixa, intermediária ou alta probabilidade de TEP e, dessa forma, guiar a propedêutica. Eu vou falar mais detalhadamente disso quando for apresentar o protocolo, para não ficar repetitivo, né? E naqueles pacientes de baixa probabilidade, pode ser utilizado o score de PERC, que é usado para identificar os pacientes de muito baixo risco, ou seja, aqueles que não têm necessidade de exames adicionais. Uma vez que nós definimos o quadro de TEP, é importante a estratificação de risco para nós determinarmos conduta e nível de suporte, né, que esse paciente vai precisar. Essa estratificação usa basicamente 4 parâmetros, né, parâmetros clínicos, o BNP, o pró-BNP, o ecocardiograma transtorácico, né, em que é possível determinar dilatação de VD, hipocinesia ou sinais de hipertensão arterial pulmonar e a troponina, né. E assim a gente determina se o paciente tem alto risco, risco intermediário ou baixo risco, né. Os pacientes de alto risco são aqueles que têm instabilidade hemodinâmica, né, eles têm hipoperfusão, sinais de choque, de hipotensão, ou uma parada cardiorrespiratória, né. Os pacientes de risco intermediário são aqueles pacientes que estão estáveis hemodinamicamente, mas que possuem um eco transtorácico com disfunção de VD, troponina e ou BNP ou pró-BNP alterados, e aqueles de baixo risco são aqueles estáveis com todos os exames de estratificação normais. E aí, de acordo com essa classificação de risco, nós determinamos o nível, né, de tratamento de suporte. Os pacientes de alto risco, que são aqueles com instabilidade hemodinâmica, o tratamento é trombólise, né, e eles devem ser internados em UTI/UCOM. Essa trombólise é feita com alteplase, né, 100 miligramas, endovenosa, em BIC, em 1 a 2 horas de infusão, ou tenectoplase, 0,6 miligramas por quilo, endovenoso, em bolos, dose única. Aquele paciente de risco intermediário, que é o paciente estável, mas com alterações nos exames de estratificação, o tratamento é anticoagulação ou internação em quarto de enfermaria, né? Essa anticoagulação pode ser feita com heparina de baixo peso molecular, né? No nosso serviço, principalmente a enoxaparina, subcutânea, 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, ou 1,5 miligrama por quilo uma vez ao dia. Essa segunda opção deve ser evitada naqueles pacientes que têm extremo de peso, né, que é menos de 40 quilos ou acima de 100. Se clínice de creatinina menor que 30, né, deve-se usar a heparina não fracionada, com controle, né, com ajuste pelo TTPA. Pacientes de baixo risco, eles devem receber também anticoagulação e internação em enfermaria ou domicílio, a depender, né, da avaliação de risco. Nós vamos prosseguir, eu vou falar um pouco mais à frente no nosso protocolo. Essa anticoagulação, ela pode ser feita com varfarina, sendo que é necessário iniciar primeiro uma heparina de baixo peso molecular, né, que deve ser mantida por 5 dias, iniciar a varfarina
imediatamente, né, junto com a heparina, e suspender a varfarina a heparina quando o INR estiver entre 2 e 3 por 2 dias consecutivos, né? Essa é uma opção a ser utilizada naqueles pacientes com clearance de creatinina menor que 30, em que nós temos uma limitação para utilizar os novos anticoagulantes. Uma segunda estratégia seria começar também uma heparina de baixo peso molecular subcutâneo por 5 a 7 dias, e iniciar um novo anticoagulante oral, né, o dabigatran ou a doxaban. Essa opção, ela mostra um risco de sangramento maior do que a estratégia inteiramente via oral, né, que, por sua vez, não precisa, né, de fazer um esquema de heparina prévio, né, pode-se iniciar diretamente rivaroxabana ou o apixabana, né, nas doses estipuladas. O tempo de coagulação é, no mínimo, 3 meses, e esse tempo ele pode ser suficiente naqueles casos em que o TEP foi claramente provocado, né, e não tem fatores de risco outros fatores de risco permanentes, né. Se TEP maciço ou uma disfunção moderada de VD ou sintomas residuais persistentes, é orientado estender essa terapia por 6 meses. E se o paciente tiver fatores desencadeantes persistentes, né, uma neoplasia, trombofilia, STAF, outros episódios prévios de TEP ou TVP não provocados, é orientado a considerar anticoagulação por tempo indefinido ou até permanente. Então, agora eu vou falar um pouco, apresentar, né, o nosso protocolo de TEP, e aqui vou conseguir detalhar um pouco mais aquele esquema propedêutico, né, baseado nos scores de probabilidade. Então, quando a gente realizar um atendimento no PS, em que for gerado um CID, né, com sintomas, com uma síndrome inicial compatível com o quadro de TEP, dor torácica, dispneia, né, o sistema vai alarmar, vai sugerir a abertura do protocolo de TEP, e quando abrirmos o protocolo, né, o primeiro quadro para preenchimento é esse aqui, que é relacionado aos sintomas, aos achados clínicos do paciente, né? Então, a gente vai marcar aqui os achados que sugeriram, né, esse quadro de TEP, logo após o protocolo vai direcionar o score de Wells, né? E esse score, de acordo com os achados presentes, ele vai pontuar, né? E o protocolo vai nos dar uma conclusão baseada na pontuação do score de Wells, né? E aqueles pacientes com mais de 7 pontos são considerados alta probabilidade de TEP, e o sistema vai gerar uma prescrição padrão, né, de suporte ventilatório, monitorização, acesso venoso e diretamente angiotensina de tórax. Os pacientes de alta probabilidade de TEP, eles não precisam fazer dedímero, né? Eles vão logo para a angiotomografia. Se houver contraindicação para angiotensina, gestação, alergia a contraste, doença renal crônica, né, é orientado a solicitar Doppler venoso de membros inferiores no lugar da angiotensina de tórax. Aqueles pacientes que pontuaram entre 2 e 6 no score de Wells são de probabilidade intermediária, né? Esses pacientes, o sistema vai gerar a prescrição padrão do dedímero. E aqueles pacientes com baixa probabilidade, que pontuam 0 ou 1 ponto no score de Wells, o protocolo vai direcionar o score de PERC, né, que é aquele que vai definir dentro a baixa probabilidade, aqueles de muito baixo risco, em que a gente não vai precisar de seguir propedêutica, né, de exames adicionais. Então, naqueles pacientes de risco de probabilidade intermediária, né, em que for solicitado o dedímero, a próxima rota vai ser de acordo com o resultado, né, desse dedímero. Aqueles que tiver menos de 500 ou menos que 10 vezes a idade nos pacientes maiores de 50 anos, está descartado o TEP, né, então sugerir diagnósticos diferenciais aí. Aqueles que tiverem dedímero maior que 500 ou maior que 10 vezes a idade,
o protocolo vai gerar a prescrição, vai orientar a prescrição de angiotensina de tórax. E nos pacientes em que a angiotensina de tórax tiver a falha de enchimento, né, foi confirmado o diagnóstico de TEP. Nos pacientes de baixa probabilidade, vai gerar o score PERC. Se o paciente pontuar qualquer um desses achados do score, ele vai realizar o dedímero, vai entrar como probabilidade intermediária. Se ele não pontuar nenhum, né, nenhum item do score de PERC, ele não precisa de TEP, está descartado, ele não precisa de nenhum exame adicional. E aí, uma vez confirmado, né, o diagnóstico de TEP pela ANGIO-TC, o protocolo vai definir duas rotas aí de conduta, né? Rota 1 é o paciente de alto risco, é aquele que tem instabilidade hemodinâmica, esse paciente, a orientação, monitorização, suporte hemodinâmico e ventilatório necessário, né? Reanimação cardiopulmonar, naqueles pacientes que chegam, né, em PCR, e trombólise imediata, né, no pronto-socorro, naqueles pacientes que não têm condições hemodinâmicas de transporte ao UCOM, né, e transferência imediata para o UCOM assim que possível. A rota 2 é aquele paciente de risco intermediário ou baixo, é aquele paciente que está estável, né. Nesses pacientes, nós vamos solicitar aqueles exames para estratificação, né, o eco transtorácico, troponina e ProBNP. De acordo com esses exames de estratificação, né, se ele não tiver nenhuma alteração nesses exames, aliás, se ele tiver alteração em qualquer um desses exames, no eco, na troponina ou no ProBNP, esse paciente deve ser direcionado à internação hospitalar e início de anticoagulação com heparina de baixo peso, de preferência, com heparina de baixo peso molecular, né? Se o paciente não tiver nenhuma alteração nesses exames de estratificação de risco, o protocolo vai direcionar o score de IPS simplificado, que é para identificar aqueles de muito baixo risco que podem receber tratamento domiciliar, né? Nesse score, se o paciente pontuar em qualquer um item, ele deve ser internado, né, começado a heparina de baixo peso molecular. Se ele não pontuar nenhum, né, nenhum item desse score, ele pode receber alta com a prescrição de anticoagulante oral, né, naquela estratégia de anticoagulação inteiramente via oral, desde que ele tenha garantido um segmento ambulatorial precoce, né? Acho que é isso que eu precisava apresentar para vocês, né? É um pouco complexo no primeiro contato, até porque isso também não está sistematizado, né, como estará no sistema, então eu acho que isso vai ficar um pouco mais prático quando a gente tiver isso no sistema. E eu estou à disposição, né? Essa aula também vai ficar gravada assim que o protocolo começar a ser utilizado, se estiver disponível, né? Se alguém tiver dúvida, né? A aula vai estar disponível para rever, né? Tudo isso que a gente conversou. E eu estou à disposição, né? Para dúvidas, sugestões, enfim. Excelente, Luísa. Você podia deixar nos slides do protocolo aí da Unimed, que aí eu acho que facilita depois para o pessoal ir revendo e se ambientando. Você volta uns slides aí na apresentação. E eu queria deixar assim apenas um comentário importante. Assim. Então, eu acho que o grande desafio do TEP é o diagnóstico. E, infelizmente, nós temos uma solicitação, muitas vezes, excessiva de angiotomografia de tórax, só porque nós pensamos que pode ser TEP, e a gente acaba já solicitando angiotomografia de tórax. Eu acho que, se a gente entender, depois dessa apresentação, que existem critérios de probabilidade clínica, que o critério de probabilidade clínica que será utilizado, que está aí, que será o score de Wells,
E, a partir da aplicação desse critério de probabilidade clínica, nós vamos, então, definir se nós vamos solicitar dedímero ou diretamente angiotomografia. Então, score de probabilidade clínica alto, se ele pontuar esses mais que dos 7 pontos, isso vai estar muito tranquilo na hora lá que tiver sistematizado, ninguém vai precisar decorar isso, basta preencher os quadrinhos, direto angiotomografia. Mas, se esse score pontuar baixo, se ele for intermediário, nós vamos para o dedímero. Se o dedímero estiver baixo, a gente descarta o TEP. Se o dedímero estiver elevado, nós vamos seguir para a angiotomografia, ok? Esse score de PERC, ele foi um score criado para afastar a embolia pulmonar. Só que se a gente analisar criteriosamente quais são esses scores, olha, observem bem, idade maior que 50 anos, história de cirurgia ou trauma recentes ou intubação nas últimas 4 semanas, uso de anticoncepcional oral, taquicardia, saturação abaixo de 95 ou edema unilateral. Então, esse critério, ele acaba superestimando a embolia pulmonar. Então, dificilmente nós vamos atender um paciente com suspeita de TEP que não vai pontuar em um desses critérios aqui, lá no PS. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pedir o dedímero, ok? Então, é lembrar disso aí. Se qualquer pontuação dessa nesse score, vai para o dedímero do mesmo jeito. Então, o dedímero vai ser utilizado para, se a gente aplicou os critérios de probabilidade clínica, eu já vou aqui até, Luísa, já resumir de maneira mais objetiva, que é o que eu acho que vai acontecer. Perfeito. Probabilidade baixa ou intermediária, vamos solicitar dedímero. Tá? Uhum. Dedímero negativo, baixo, não há indicação de angiotomo. Se o dedímero, se eu tenho um critério de probabilidade clínica baixo ou intermediário, mas o dedímero está elevado, eu preciso solicitar a angiotomografia de tórax. Então, isso vai servir tanto no pronto-socorro, no nosso pronto atendimento, né, que é o nome correto atual, quanto no consultório, né? Então, e isso também acontece na nossa vida no consultório. Nós atendemos o paciente, consideramos que pode ser TEP, precisamos aplicar, né, também os critérios de probabilidade, tá? A não ser que eu esteja diante de um paciente completamente instável do ponto de vista hemodinâmico, terá que ser hospitalizado naquele momento, né? E aí nós estamos falando aí de um paciente bastante grave, tá bom? Então, vamos passar aqui para as considerações e perguntas. Quem quiser comentar, só levantar a mão aqui, amarela, citar, ou então pontuar pelo chat. O primeiro aqui no listado é o Dr. Wilson. Wilson, fica à vontade. Para variar, né? Então, queria parabenizar, antes de mais nada, tanto a apresentação brilhante da Luísa, quanto os comentários do Leandro e a moderação do Leandro. E, assim, eu acho que é importante a gente perceber e aprender de onde vem esse protocolo, né? Esse protocolo é a mais pura demonstração de medicina bayesiana, né? É você usar a medicina baseada em evidências aplicando a probabilidade pré-teste desse paciente. Todo exame que você fizer em medicina vai ser influenciado pela probabilidade pré-teste. Quando você pede um exame, você quer sair de uma probabilidade pré-teste e chegar a uma possibilidade pós-teste, certo? E serve como curiosidade. Todo exame tem isso, você tem a capacidade de saber se você tem uma chance de melhorar o seu diagnóstico ou não através do valor de verossimilhança positiva do exame ou do valor de verossimilhança negativa do exame. E através disso você vai conseguir ser um exame bom para descartar um exame bom para você confirmar. Quando você confunde isso tudo e pede ao Léo, você pode sair de uma probabilidade baixa e continuar na probabilidade baixa, gastou dinheiro e não resolveu. E é isso que a gente, às vezes, vê acontecendo. Então, spoiler, todos os exames que você pede na prática clínica, você consegue jogar na internet e achar a razão de verossimilhança dele. E, com isso, você começar a treinar melhor, a burilar melhor a tua capacidade de pedir exame. E escolher para qual paciente o exame vai fazer com que você mude a sua conduta. Quem não sabe o que procura, não entende o que acha.
E quando você se apreende desses conceitos da medicina baseada em evidência, de medicina bayesiana, você faz uma medicina mais precisa e com custo-benefício melhor. Então, achei fantástico o protocolo e justamente essa abordagem bayesiana de um problema tão complexo como é o TEP. Parabéns, Luísa. Fantástico. Obrigada. Obrigada, Wilson. Obrigada, Leandro. O Alfredo aí levantou a mão. Alfredo, Sim. fica à vontade. Tá, eu gostaria de fazer alguns comentários no que diz respeito à minha área específica, que é a medicina nuclear como atuação. Vou começar com uma piada, assim. Quando você pensa que o seu paciente tem embolia pulmonar, já passou o momento de você pedir a cintilografia. Porque o que acontece? Para nós há uma grande importância de que ele ainda não tenha nenhuma alteração radiológica torácica, para que, única e exclusivamente com o estudo de perfusão, a gente consiga dar o diagnóstico. Uma vez que a embolia pulmonar é uma área que não perfunde, porém ventila. Se ele não tem nenhuma alteração radiológica ainda, não há a menor necessidade de nós realizarmos o estudo ventilatório. Então, com um quadro radiológico normal, com defeitos perfusionais, de topografia lobar, triangular, de base voltada para fora, até prova em contrário, são segmentos pulmonares embolizados, feitos através de um método não invasivo, extremamente de fácil realização. Mas o comentário mais importante que eu gostaria de fazer é o seguinte. Há uns anos atrás eu tive a oportunidade de participar em um congresso quando se comparou o resultado de angiotomografia com a cintilografia pulmonar perfusional, havendo uma discrepância entre os achados, de tal maneira que um grande número de pacientes rígidos que são submetidos à angiotomografia podem apresentar defeitos na angiotomografia que podem ser equivocadamente interpretados como embolia, porque a técnica é muito sensível e hipervaloriza a alteração. E nós tivemos a prova maior disso agora durante a epidemia de Covid. O paciente vinha com X% de comprometimento pulmonar. Quando nós realizávamos o estudo cintilográfico, a alteração era muito menos evidente que a alteração tomográfica. De tal maneira que a principal diferença é a seguinte: o nosso exame é avaliação funcional, enquanto que o estudo radiológico é uma avaliação anatômica. Com isso, a importância do estudo funcional é o seguinte: eu já fiz o diagnóstico, eu já fiz o tratamento, o que será que aconteceu depois? Eu acho que como controle terapêutico para saber da eficácia da terapia proposta é de extrema importância. Desculpe, acho que eu já me alonguei um pouquinho aí. Não, acho que é excelente, muito bom. Obrigada. Alfredo, você colocar, lembrar que a cintilografia, ventilação, perfusão, ou a perfusional, né, como você comentou, ela persiste como um método diagnóstico, mas ela não é um método que entra nos guidelines de atendimento de urgência e emergência, né? Primeiro, porque é um método que não é disponível, é muito menos disponível do que as angiotomografias nos hospitais, e também teria dificuldade para funcionar 24 horas, né? Então, imagina se o plantonista estivesse ligando para você de madrugada para fazer cintilografia, né? Isso não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, é complicado. Mas um grande papel ainda da cintilografia é no TEP crônico, né? Então, naquele paciente com TEP crônico, ainda persiste a melhor indicação da cintilografia. Mas no TEP agudo, a cintilografia ela tem perdido espaço, principalmente com os tomógrafos de multi-slice, de inúmeros canais, que conseguem realmente ter imagens e reconstruções espetaculares aí. Mas obrigado, Alfredo, pela sua contribuição. Acho que sempre é válido a gente lembrar do método, sim. Colegas, mais alguma pergunta? À vontade. Só um comentário rápido. Enquanto o Alfredo falava, eu me lembrei o meu trabalho de conclusão de curso, de residência, foi sobre TEP, das terapias de hemodinâmica para você tratar TEP, né, que não pega muito para agudo, e agora no crônico está voltando a ter uma emergência aí da sua aplicação. E durante a revisão bibliográfica, a gente ouvia muito o artigo de um camarada chamado Samuel Z. Goldharder. Era um cara que estudava muito TEP, e ele tinha uma frase que é fenomenal, que a maioria das vezes em que você pensar em TEP não será TEP, e a maioria das vezes que você não pensar em TEP será TEP, né? Isso mostra o quanto é difícil
a gente pensar e dar diagnóstico de TEP quando a gente vai só com o nosso feeling, com o nosso sentimento. E aí é nisso que os protocolos baseados em evidência científica têm grande importância, né? É a gente tirar do sentimento e trazer para o dado, para o científico e para o mais acurado. Perfeito. O Biratã está perguntando se eu posso enviar o protocolo. Está disponível na plataforma da qualidade do documento, mas eu posso enviar também. Posso enviar, Biratã. Galera, preencher a avaliação no chat, tá? Por favor, pelo Survio. Colegas, mais alguma pergunta, colocação, sugestão, críticas construtivas? Fique à vontade. Acho que podemos encerrar. Doutora, você só descompartilha a tela para eu compartilhar uma tela para o doutor Leandro dar um recadinho? É verdade. Obrigada. Pessoal, então eu só quero dar um recadinho aqui, para a gente caminhar aqui para o final. Nas próximas semanas, os colegas que atuam inicialmente em Cachoeiro, depois isso vai ser replicado para as outras cidades do sul do estado, vão receber umas visitas nos seus consultórios dos consultores da plataforma de saúde Tudo Bem. Essa plataforma de saúde é uma plataforma de serviços online de acesso à saúde que foi desenvolvida e foi pensada na Federação das Unimedes do Espírito Santo desde 2019, então já estamos aí com 4 anos, e aí a Federação do Paraná já tinha esse serviço implantado, essa plataforma de saúde, que não é um plano de saúde e nem é um cartão desconto. Ela vai propiciar, então, que aquelas pessoas que não são assistidas, que não têm plano de saúde, que possam ter acesso aos médicos, tá? Na forma de telemedicina ou presencial, então, focado aí na classe mais C e D, para aquela população que ainda não pode custear um plano de saúde. Mas quem serão esses médicos? Então, isso vai ser oferecido para os cooperados. Então, vai ser uma nova oportunidade de trabalho. Isso vai ser oferecido para os cooperados de todo o estado do Espírito Santo. Então, desde a Unimed Norte, Noroeste, Piraquiaçu, Vitória, chegando aqui até a Sul. Então, é a primeira iniciativa estadual que todas as Unimedes do estado estão tendo. É uma parceria com a Unimed, com a Federação do Paraná, né, que já tem desenvolvido isso. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade, principalmente se o colega ainda tem horários disponíveis no seu consultório, não está totalmente ocupado, ele pode disponibilizar, então, alguns horários para esses atendimentos. Esse atendimento vai ser feito todo online, tá? Ou via aplicativo. Ele pode optar por fazer presencial ou para fazer também por telemedicina e vai ser remunerado por isso, obviamente, né? Com valores que vão variar. Existe um valor mínimo e um valor máximo sugerido que vai ser trabalhado aí no estado, que vai pagar, inclusive, um valor até maior que a consulta atual que a Unimed está pagando, tá? Isso a nível estadual. Então, a banda inicial que vai ser trabalhada, para os colegas já saberem, vai ser entre R$100 e R$150. E o colega, então, ele vai disponibilizar o horário que ele julgar necessário. Então, esses consultores vão entrar em contato para visitar e para oferecer, se o colega tem interesse. É voluntário, atende quem quiser, quem achar que é interessante, que tem espaço na sua agenda, poderá atender. Quem achar que não é o momento, já está um consultório cheio, não tem problema nenhum, tá? É totalmente, ninguém é obrigado, nenhum cooperado é obrigado a participar disso, mas os que quiserem, os que tiverem interesse, eles vão poder conhecer, então, essa iniciativa. E eu vou deixar no chat aqui também o site, que é Tudo Bem Doutor. Quem tiver interesse, pode entrar na internet e colocar aqui, tudobemdoutor.com.br. Tem várias informações aí interessantes, tá? Então, eu não vou ficar falando muito aqui para
para alongar, mas é uma nova oportunidade de trabalho que vai ser gerada, então, para o nosso médico cooperado e para todos os cooperados do Estado do Espírito Santo. É uma iniciativa, e a primeira iniciativa de cunho estadual, e a gente espera que outras iniciativas grandes e macro dessa possam vir para fortalecer o sistema Unimed aqui no Estado. Tá bom? Então, esse é o recado aí. Então, da minha parte, já finalizamos. Agradecer aí a Luísa, né, pela excelente apresentação. Eu acho que o protocolo vai nos ajudar muito, vai sistematizar o atendimento, vai fazer com que a gente consiga solicitar realmente os exames que precisam ser solicitados, que a gente tenha mais racionalidade, no momento que a gente está discutindo tanto custo assistencial elevado, né, sinistralidade alta, então cabe a nós, a caneta está nas nossas mãos. Então, para controlar custo e controlar a sinistralidade, depende de cada um de nós. Então, quanto mais protocolos tivermos, quanto mais a gente pensar de maneira ordenada, melhor vai ser tanto para o nosso paciente, que é sempre o nosso objetivo, né, garantir a melhor assistência, mas também pensando na sustentabilidade do nosso negócio, já que somos todos sócios aí. Tá bom? Então, Luísa, parabéns. Vou passar aí a palavra para o nosso coordenador, o Wilson, para ele fazer o fechamento. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez a todos. Assim, acho que tem muito pouco para falar, porque foi tudo muito bem estressado, muito bem apresentado. A Luísa tem sido uma incrível apoiadora do Centro de Estudos, mostrando sempre disponível aí para as demandas que a gente tem. Agradecer a todos os colegas que disponibilizam esse tempo para que a gente possa discutir medicina baseada em evidências, melhorar o nosso atendimento e dividir, principalmente, os nossos conhecimentos, tá? Me sinto muito grato, é um trabalho muito gratificante estar aqui no Centro de Estudos e ter o apoio e o carinho de todos vocês aqui, tá? Obrigado mais uma vez, Leandro, obrigado, Luísa, a todos os colegas, uma boa noite.